Nessa aula de teoria geral dos contratos, iniciaremos o estudo dos requisitos da responsabilidade contratual. Como esse assunto é muito longo, nós vamos dividir nossa aula em mais de um vídeo. Nesse, vamos focar, no parte 1, no nexo de causalidade, ou nexo causal. Comecemos vendo o conceito de requisitos da responsabilidade contratual. Por que nós chamamos de requisito? Por que nós utilizamos essa expressão requisito? Nós já tivemos em aulas passadas, a aula passada sobre os pressupostos da responsabilidade contratual, em que identificamos a necessidade de verificar se o contrato existe, se o contrato é válido e se o dano é de natureza contratual, para que aí sim possamos dizer que estamos falando de responsabilidade contratual. Então, os pressupostos estão relacionados a elementos que nós precisamos identificar para que ingressemos no assunto responsabilidade contratual. Diferente a ideia de requisitos. Requisitos são os elementos necessários para a concretização ou para o dimensionamento do dever de reparar. A responsabilidade contratual acaba por dar esta consequência, a reparação. Então, nós temos alguns elementos que são necessários para a concretização ou para o dimensionamento. Para a concretização, é necessário estudar o nexo causal entre a conduta e o dano. Vejam que a caracterização da conduta ser um dever contratual a gente vê já como pressuposto. Então, a gente começa já com o nexo causal entre a conduta e o dano. O segundo, a caracterização do dano. A caracterização de culpa, no caso da responsabilidade contratual de profissional liberal. E a inexistência de eventual cláusula de não indenizar. Então, esses são esses requisitos todos relacionados à concretização. Com relação ao dimensionamento, esses mesmos requisitos vão aparecer. O nexo causal também entre a conduta e o dano vai dar consequências de dimensionamento de quanto indenizatório diferenciado, a caracterização do dano também, assim como a caracterização da culpa, porque a culpa leve, veremos, diminui também o quanto indenizatório, e assim como a cláusula de não indenizar, às vezes também só altera o dimensionamento da indenização. Com relação ao nexo causal, então esse é o objeto concreto, né, dessa aula, nexo causal entre a conduta e o dano. Para que se estabeleça o dever contratual de reparar, é preciso que haja ligação intrínseca entre a conduta contratual descumprida e o dano produzido. A ligação tem que ser intrínseca entre a conduta contratual, conduta de descumprimento de um dever contratual, né, conduta contratual descumprida, e o dano produzido. Se o dano não advir direta, ou ao menos reflexamente, da conduta contratual descumprida, não há que se falar do dever contratual de reparar. Dever contratual, pode haver dever contratual, dever extracontratual de reparar, mas aqui nosso foco é a responsabilidade contratual. Se o dano advir de causas concomitantes, sendo uma delas a conduta contratual descumprida e outra fora do contrato, o dimensionamento da reparação, o quanto indenizatório, também será atingido. Então, o nexo causal é elemento de concretização, assim como também impacta no dimensionamento do quanto indenizatório. Excluem o nexo de causalidade, e esse é o foco mais relevante para que nós percebamos as consequências do nexo causal. Excluem o nexo de causalidade. Primeiro elemento, a legítima defesa, previsto no artigo 188, inciso 1º do Código Civil. O dano não surge do inadimplemento, mas da necessidade de repelir agressão ou ameaça à pessoa, bens, direitos ou valores, morais, honra, fama, desde que. Então, há requisitos para que se caracterize a legítima defesa. O dano não exclui o nexo, por quê? Então, o dano vem em função da necessidade da defesa, da legítima defesa.
Mas a legítima defesa, para ficar caracterizada corretamente, exige os seguintes requisitos. A iniciativa da agressão ou ameaça se dê por outrem, sem provocação de quem alega a legítima defesa. Ou seja, quem alega a legítima defesa não tem que estar repelindo uma agressão injusta vindo de outrem, mas não ter provocado a agressão justa que vem de outro. B. A agressão ou a ameaça seja atual ou iminente ao ato que a repeliu. Então é imediato. Houve a agressão ou a ameaça é atual, é iminente, aí sim reage imediatamente, assim é legítima defesa. Se eu vou ponderar e depois de um tempo vai reagir, já não estamos diante da legítima defesa. A reação de repelir, se a reação de repelir seja proporcional à agressão ou à ameaça que se apresentou. Então, a legítima defesa, se ela for desproporcional à ameaça e à defesa, também fica descaracterizada a legítima defesa. Isso aí nós temos um primeiro elemento, então, primeiro elemento que exclui o nexo de causalidade. Logicamente, excluindo o nexo de causalidade, não haverá reparação ou responsabilidade contratual. Segunda forma, o exercício regular de direito, também previsto no artigo 188, inciso 1º do Código Civil. A regularidade do exercício regular, se o exercício é regular do direito, aquilo que está se fazendo, não há dano ilegítimo. O dano é legítimo se o exercício é regular. No entanto, a regularidade é afastada pela configuração do abuso de direito. Se exceder os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aquela ideia de que o abuso de direito transforma o ato em ilícito. Então, aquilo que é regular, se faz com excesso do que é necessário, isso se transforma em exercício irregular ou ato ilícito. E aí já não mais exclui não exclui o nexo de causalidade. O não cumprimento de uma obrigação é exercício regular se configurada a exceptionum ad implete contractus. Lembre do artigo 476 do Código Civil. O que eu quero dizer com isso? É que o não cumprimento de uma obrigação que é sucessiva à outra, que não foi cumprida pela outra parte, dá direito à parte não cumprir enquanto a outra não cumprir a sua primeiro. Se há uma sucessão de cumprimento de obrigações pré-estabelecidas, eu posso alegar chega a minha vez de cumprir a obrigação, mas a anterior não foi cumprida, eu posso me ancorar na exceção do contrato não cumprido. E aí isso legitima e torna exercício regular de direito não cumprir a minha obrigação. Mas observem, tem que estar desenhada a sucessão do cumprimento das obrigações, para que se possa arguir ou levantar a exceção do contrato não cumprido ou a exceptionum ad implete contractus. Também exclui o nexo de causalidade o estado de necessidade, artigo 188, inciso 2º do Código Civil. Na legítima defesa, há a figura do agressor ou ameaçador. Alguém agride ou ameaça. No estado de necessidade, o perigo nasce da situação fática, não é preciso identificar agressor. A situação fática trouxe o perigo. Acontece que também no estado de necessidade eu tenho que cumprir alguns requisitos. O ato de repelir o perigo provocador do dano tem de, primeiro, ser o único absolutamente necessário para escapar do perigo. Não há outro meio de escapar do perigo. E segundo, não se estender além do necessário para afastar o perigo. Está regrado no parágrafo único do artigo 188 do Código Civil também. Então, cuidado, assim como a legítima defesa tem requisitos que se não presentes, fica ela descaracterizada, então não excluirá o nexo de causalidade. Da mesma forma, o estado de necessidade, se não cumprido esses requisitos, não fica caracterizado essa necessidade, não exclui o nexo de causalidade em consequência. O fato exclusivo da vítima. Se o dano advém de fato exclusivo da vítima, lógico que está excluída a causalidade, porque se o dano, quem responde pelo dano é aquele que o provocou. Mas cuidado,
Se o fato é exclusivo, o dano veio por fato exclusivo da vítima, está excluída a responsabilidade. Mas se o fato concorrente, o fato da vítima é concorrente, o fato concorrente da vítima apenas atenua a responsabilidade ou a indenização. Artigo 945. Assim, o fato exclusivo exclui a causalidade. O fato concorrente atenua a responsabilidade. Nesse caso, haveria de se explicitar matematicamente a contribuição da vítima para o evento danoso e da parte para o evento danoso, de forma que cada um contribuísse matematicamente na sua verdadeira proporção. Um foi 30%, outro foi 70%. Mas se impossível quantificar, parece-me justo, e muitas vezes é justo, a partilha por igual da responsabilidade. Ao fim, é preciso só fazer um alerta, né? Esse tema é um tema que geraria bastante também discussão, bastante aprofundado, exigiria bastante aprofundamento, e nosso tempo também é limitado. O consentimento da vítima com o dano ou a sua aceitação de correr os riscos, assim, também dão ensejo a utilizar a lógica desta excludente de responsabilidade. Seja porque se consentiu com o dano, e o consentimento com o dano deixaria, então, assim, entraria no universo da excludente de responsabilidade. A aceitação de correr o risco daria no universo da excludente de responsabilidade. Não propriamente de excludente do nexo causal, mas de excludente da responsabilidade. É o fato de terceiro. Outra possibilidade é o fato de terceiro. O fato, quer dizer, o dano vem de terceira pessoa e não das partes contratuais. Então, o dano vem por outra razão. Então, o fato de terceiro, ele pode implicar em responsabilidade indireta, como é o caso dos pais, tutores, empregadores, assim, não há na verdade, não são nessas hipóteses, né, o terceiro ele é responsável indiretamente, então não é um excludente de responsabilidade. Mas como excludente, ele pode ser um elemento excludente de responsabilidade, mas depende então de poder ser considerado terceiro. Então, nós vamos aí retirar a história dos filhos, tutelados, empregados que não serão terceiros, né, segundo o 9434 do Código Civil, e também o fato do dano ter nascido exclusivamente de ato de terceiro. Se a ação de terceiro constitui-se como causa concorrente, a parte contratual tem de responder integralmente. Caberá apenas ao contratante eventual regresso com relação a terceiro. Mas cuidado, a regra aqui é diferente, né? Quando o fato é da vítima, fato concorrente da vítima, há uma divisão da responsabilidade. Quando há fato concorrente de terceiro, a responsabilidade é integral da parte contratual que concorreu para o dano. Por fim, o último excludente de responsabilidade, o caso fortuito ou força maior, que nós já nos estudamos com bastante afinco em outra aula sobre a força maior e a revisão dos contratos. Mas, de qualquer forma, só que para retomar a ideia de que o caso fortuito e a força maior excluem a responsabilidade. Por quê? Porque há uma regra geral de que não haverá responsabilidade, salvo se o devedor assumir contratualmente por eles responder, pelo caso fortuito ou por força maior. É a regra do artigo 393 do Código Civil. No caso fortuito é força maior, por regra, eliminam a responsabilidade do dano, salvo se a parte contratual assumir a responsabilidade, assumir os riscos de assumir contratualmente responder por caso fortuito ou força maior, ou se estivermos presente de alguma das exceções legais a esta regra geral, algo que vimos com detalhe na aula sobre força maior. Mas aqui elenco só os artigos 246, 399, 575, 583, 636, 667 e 8868. Mas aí recomendo assistir a outra aula sobre a força maior, para quem esqueceu deste assunto, e ali poder ir a fundo nesse tema. De qualquer forma, para caso fortuito ou força maior ser excludente, há que se identificar os seguintes condicionamentos. Ele tem que ser
tem de estar presente a necessariedade, é essa situação da força maior, é essa situação do caso fortuito que leva necessariamente ao ato danoso. Quer dizer, o ato danoso veio da força maior, veio do caso fortuito, daqueles fatos imprevisíveis, né, ou dos fatos inevitáveis, a diferenciação mais usual de caso fortuito e força maior. Então, primeiro condicionamento, a necessariedade tem de estar presente e depois a inevitabilidade tem que estar presente. Por que é inevitável o dano? É inevitável o dano. Por quê? Ou porque foi absolutamente imprevisível o que aconteceu, não dava para fazer, não tinha como prever e se precaver para a não produção do dano, do caso fortuito, né? Hipótese do caso fortuito, ou porque era irresistível, porque por mais que seja previsível, sendo previsível, sendo imprevisível, era irresistível, que é a hipótese da força maior. Então, ou fica configurado o nexo, na verdade, entre o caso fortuito, força maior, e o dano, e as hipóteses de imprevisibilidade ou irresistibilidade. Aí sim nós estamos diante da excludente do caso fortuito da força maior. Na próxima aula, daremos continuidade aos outros elementos da responsabilidade contratual. Nos próximos vídeos, veremos, então, a caracterização do dano, veremos a caracterização da culpa e veremos a cláusula de não indenizar.